Você já resolveu o problema da eletricidade, agora resolva o meu. Tudo mudou quando eu precisei de alguém para resolver um problema na parte elétrica aqui em casa. Tem encontros que parecem simples, até que viram memória no corpo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu só queria resolver um problema com a casa. Mas quando o seu José apareceu com aquele jeito calmo e mãos firmes, meu corpo entendeu antes da cabeça. E eu deixei acontecer. Me chamo Drica. Tenho 48 anos, sou separada e dona de mim. Pele clara, curvas que o tempo só lapidou, melões firmes e quadril que ainda desenha presença. Mas é meu olhar que segura. Dizem que tenho um calor que não vem só da pele, vem da alma. A casa estava com problema na parte elétrica. Me indicaram. Seu José, um senhor experiente, discreto, que resolvia tudo sem enrolar. Quando ele chegou, camisa simples, mãos calejadas e voz baixa, senti que ali tinha mais do que ferramenta. Ele entrou com respeito, mas com um olhar que lia, e quando passou pela sala, olhou para mim como quem vê além da roupa. Pediu para ver o quadro de luz, mas o que ele iluminou foi outro lugar, porque meu corpo já estava em alerta. Enquanto ele mexia nos fios, eu observava. O jeito que ele se movia, a firmeza das mãos, o silêncio cheio de presença. E quando me pediu uma chave de fenda, nossas mãos se tocaram. Foi rápido, mas suficiente para acender. Nos dias seguintes, ele voltou para terminar o serviço. Mas cada visita parecia mais longa. E cada vez que ele entrava, o ar mudava. Como se a casa soubesse que algo estava prestes a acontecer. E eu já não queria que ele fosse embora. Uma tarde, ele pediu um copo d'água. Entreguei com a mão firme, mas o olhar tremia. Ele segurou o copo, mas demorou para soltar minha mão. E ali, entre toque e silêncio, senti que o convite não precisava de palavras. Meu corpo já tinha aceitado. Foi ali, entre ferramentas e olhares, que percebi. Ele não veio só para consertar fios. Veio para acender o que estava apagado em mim. E quando ele disse: "A senhora tem uma energia diferente", eu soube. A entrega não seria só da casa, seria minha também. Depois da última visita, comecei a esperar por ele como quem espera verão. Seu José chegava com passos lentos, mas olhar firme. E cada vez que entrava, a casa mudava de temperatura. Era como se o calor viesse dele, e meu corpo já sabia disso. Uma tarde, ele pediu para verificar a tomada do meu quarto. Entrei junto, por instinto. E quando ele se abaixou para mexer nos fios, seus olhos subiram até meus joelhos. Não disse nada. Mas o silêncio entre nós já dizia tudo. Fiquei em pé ao lado dele, braços cruzados, mas o corpo entregue. Ele se levantou devagar, como quem respeita o tempo da flor. E quando nossos olhos se encontraram, senti que não era só eletricidade, era conexão. E eu já estava ligada. Ele me perguntou se eu queria que ele voltasse outro dia. Respondi com um sorriso torto e só se for para ficar mais tempo. Ele riu, mas o olhar ficou. E quando passou a mão no meu braço, senti que o toque não era técnico, era convite. Na cozinha, preparei um café. Ele ficou me observando, como quem decora um movimento. E quando me aproximei com a xícara, nossas mãos se tocaram. Foi breve, mas suficiente para acender. E ali, entre aroma e pele, meu corpo pediu mais. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Agora sim, voltando. Naquela noite, ele me mandou uma mensagem. Se precisar de mim,
É só chamar. Respondi com um emoji de tomada. E ele entendeu. Porque tem coisa que não precisa ser dita, só sentida. E eu já estava pronta para deixar ele entrar. A noite chegou com cheiro de café e vela acesa. Seu José entrou com passos lentos, mas olhar firme. Sentou no sofá, ajeitou a camisa e me chamou com um gesto. Sentei ao lado, mas meu corpo já pedia mais. E quando ele tocou meu joelho, senti que o tempo não tinha apagado nada, só guardado. Ele passou os dedos no meu braço como quem decifra mapa antigo. Cada curva, uma lembrança. E quando chegou na minha nuca, meu corpo se abriu como flor que só desabrocha à noite. A blusa caiu sem esforço, como se já soubesse que aquela noite não era de tecido. Era de pele. Me deitou com cuidado, mas com intenção. Os olhos dele percorriam meu corpo como quem lê poesia em voz baixa. E quando encostou os lábios no meu ventre, senti que não era beijo, era descoberta. Meu quadril se ergueu como quem chama sem som. E ele respondeu com presença. Cada toque dele era como pincel em tela viva. Meus rebites se arrepiaram, meus pêssegos pulsaram, e minha pera se abriu como terra que esperava chuva. Ele me encaixou com firmeza, mas com respeito. E ali, entre suspiros e silêncio, meu corpo virou verso. O ritmo dele era como maré que sabe quando avançar. E quando ele girava o quadril, meu corpo respondia com ondas que vinham de dentro. Não era só prazer, era reencontro. E eu fui. Fui inteira. Fui mulher em estado de flor. E ele soube colher sem machucar. Naquela noite, não houve relógio. Houve tempo. Tempo de sentir, de receber, de pulsar. E quando tudo terminou, não houve fim. Houve eco. Porque o que ele encaixou ainda vibra em mim. E eu, que só queria consertar a casa, acabei sendo tocada onde ninguém mais chegou. Ele me olhou depois como quem vê obra rara. Disse que nunca imaginou sentir aquilo de novo. E eu sorri, com o corpo ainda quente, sabendo que o que vivemos não cabia em manual de serviço. Porque tem coisa que não se mede, só se vive. E aquela noite foi inteira.